Olá pessoal, é uma honra estar aqui com vocês hoje. A gente vai conversar um pouquinho sobre biossegurança e risco dentro do Central de Material de Esterilização, no primeiro encontro científico, primeiro café científico do Central de Material de Esterilização. Eu sou Vanusca Monique Portugal e vou conversar um pouquinho com vocês hoje. Atualmente eu faço mestrado na Universidade Federal de Pernambuco, tenho 3 especializações e atuo como coordenadora pedagógica. Vamos aprender um pouquinho agora sobre biossegurança? Então, antes de falar sobre biossegurança, antes de falar sobre Central de Material de Esterilização, eu queria conversar um pouquinho para vocês e explicar o início de tudo, né? Conforme a RDC 15, de 15 de março de 2012, o Central de Material de Esterilização é uma unidade funcional, onde se processam produtos para a saúde destinados à utilização dos serviços de saúde. No hospital, o CME é considerado uma área crítica, porque ele processa artigos resultantes de intervenções clínicas e cirúrgicas. Apresentado desta forma, ele deixa o profissional inerente a riscos. E os profissionais que atuam nesse setor, eles são mais suscetíveis a acidentes ocupacionais. O CME, como a gente chama e como a gente conhece, quem assistir esse vídeo e toda vez que eu falar de Central de Material de Esterilização, a gente vai falar de CME. É uma unidade vital e fundamental do contexto hospitalar. Ele tem como função prover materiais livres de contaminação para serem utilizados nos variados procedimentos hospitalares. Quem trabalha nesse setor, muitas vezes não conhece a complexidade das suas atividades. O CME, ele é responsável pela recepção, limpeza, descontaminação, preparação, esterilização, armazenamento e distribuição desses materiais que são utilizados, como eu falei para vocês, dentro do estabelecimento de saúde, e no qual eles são manipulados. Eles manipulam lá dentro do CME esses materiais de esterilização, certo? Já que eu expliquei um pouquinho para vocês o que é o CME, o que é essa Central de Material de Esterilização, eu vou explicar para vocês agora um pouquinho sobre biossegurança. Todo mundo fala de segurança no ambiente de trabalho, todo mundo fala de biossegurança, mas o que é biossegurança? Se eu estivesse aí com vocês ao vivo, eu ia fazer essa pergunta e ia esperar vocês responderem. Mas vamos lá, eu vou responder para vocês. Biossegurança ou segurança biológica, como a gente pode se referir, ela é aplicada ao conhecimento e técnicas e equipamentos que têm a finalidade de prevenir a exposição do trabalhador, do laboratório e ambiente a esses agentes potencialmente infecciosos que podem estar contaminando esse profissional. Segundo a Anvisa, biossegurança é a condição de segurança alcançada por um conjunto de ações, que essas ações são destinadas a prevenir, controlar, reduzir ou eliminar os riscos inerentes às atividades que possam comprometer a saúde humana, animal e ao meio ambiente também. Dentro desse ambiente todo, a gente pode citar um pouquinho a norma regulamentadora, a NR 32, que ela trata da segurança da saúde do trabalhador dos serviços de saúde. Ela é considerada um grande avanço para os trabalhadores dessa área, pois ela estabelece algumas diretrizes que são implantadas de medidas de proteção à segurança desse trabalhador. E para implantar essa NR de 32, nos serviços de saúde, é necessário muitos recursos físicos, materiais e pessoais, além de capacitar e motivar os funcionários e administradores, criando novos conceitos e culturas para o comportamento desses profissionais dentro do ambiente dele de trabalho. Então, já que eu expliquei para vocês o que é CME e o que é biossegurança, a gente agora vai entrar totalmente no contexto da RDC, que é essa norma que todo trabalhador dentro do ambiente de trabalho garante a segurança dos artigos processados dentro do CME. Essa norma da Anvisa, da RDC número 15, a RDC número 15, ela foi
deixa eu lembrar agora, a RDC número 15, ela foi, ai meu Deus, ela foi implantada para garantir a segurança dos artigos processados dentro do CME. Ela tem requisitos, né, de boas práticas para o processamento desses produtos para a saúde, sendo um marco histórico importante, fundamental, por tratar, entre outras seções dos recursos humanos, da segurança e da saúde no trabalho. Ela tem como atribuição, especificamente, a formação profissional do responsável por esse setor. Ela apenas cita que deverá ter nível superior. Então, não necessariamente é um enfermeiro que fica responsável por esse setor. Ela não diz que tem que ser um enfermeiro. Ela cita apenas na RDC 15 que tem que ser um funcionário de nível superior. Acredita-se também que o enfermeiro seja o profissional mais indicado para assumir essa função, para ocupar esse cargo dentro do CME, pois sua formação lhe confere competência técnica e ele faz todo o processo gerencial e administrativo do setor, além de ter conhecimento aprofundado sobre o cuidado integral do paciente. Por isso que essa resolução, a NR 15, ela é fundamental dentro do CME, por tratar de todos esses processos que eu acabei de falar para você. Sobre o que se trata da biossegurança desse profissional dentro do setor de CME. Essa biossegurança que nós vamos conversar agora, dentro do setor do CME, ela é muito comprometida, porque ela afeta vários fatores, como a infraestrutura adequada, dinâmica das relações humanas, falta de qualificação dos profissionais, pressões dos serviços, exigências de produtividade. Portanto, tem inúmeros fatores que podem estar relacionados tanto a acidentes ocorridos nesse setor, como também a gente pode citar sobrecarga de trabalho, jornada fadigantes, desgastes físicos, plantões noturnos, falta de atenção, até excesso de confiança do profissional pode estar colocando ele em risco. E os maiores riscos, as exposições dos profissionais de saúde ocorrem nos locais de trabalho insatisfatório. A gente também pode dizer que os profissionais, a gente tem uma grande, vamos dizer assim, um grande fator epidemiológico, a falta de insatisfação do profissional de saúde dentro do ambiente de trabalho dele. E isso é uma coisa também fundamental para que o acidente aconteça, essa insatisfação do profissional. Dentro da central de material de esterilização existe um fluxo desses artigos que a gente chama. Então, esse fluxo é feito de uma seguinte forma: tem a unidade consumidora, a unidade fornecedora desses equipamentos, vai tudo para o CME e aí ela é distribuída. Ela é para artigos sujos, artigos limpos, depois é feita a limpeza desse material, preparo e acondicionamento, a esterilização, o armazenamento e a distribuição desse material. Isso é mais ou menos um fluxograma simples do que a gente pode ver dentro do setor de central de material de esterilização, que a gente conhece por CME. Dentro desse setor, a gente pode citar 3 áreas, que é a área suja, a área limpa e a área estéril. Na área suja, a gente recebe, a gente tem vamos dizer assim, a limpeza do material contaminado. Essa área limpa é a preparação desse material, e a carga da autoclave. A área estéril é a retirada desse material da autoclave e o armazenamento desse material, que já é um material estéril, e ele já pode ser distribuído para dentro do ambiente para ser feito o uso dele, que ele já está totalmente sendo distribuído para ser feito o uso, certo? Então, dentro desses setores, desses 3 setores que eu acabei de citar para vocês, a gente pode e deve também restabelecer 5 tipos de riscos que o trabalhador está dentro dessas áreas. Pode ser classificados esses 5 tipos de acordo com a portaria, que é de 3.214, que é a portaria do Ministério do Trabalho, que ela foi feita desde 1978, porém essa portaria ela é utilizada até hoje,
que a gente chama são as normas regulamentadoras. Eu citei para vocês no início sobre a NR32 e agora eu vou citar para vocês sobre outra norma regulamentadora do Ministério do Trabalho, que é a norma regulamentadora NR5. Dentro dessa norma regulamentadora NR5, nós vamos contar com 5 tipos de risco que o trabalhador ele pode estar sendo exposto durante as atividades dele no CME. O risco de acidente. Esse risco de acidente é qualquer fator que coloque o trabalhador em situação vulnerável e que possa afetar sua integridade e seu bem-estar físico e psíquico. São exemplos de riscos de acidente: as máquinas e equipamentos sem proteção, probabilidade de incêndio e explosão, arranjo físico inadequado e armazenamento também inadequado. A gente pode estar dizendo que é um risco de acidente. A gente tem os riscos ergonômicos, que a gente pode citar como sendo qualquer fator que possa interferir nas características psicofisiológicas do trabalhador, causando desconforto ou afetando sua saúde. A gente pode citar como risco ergonômico levantamento de peso. A gente pode citar como risco ergonômico risco excessivo de trabalho, monotonia, repetitividade, postura inadequada desse trabalhador dentro daquele ambiente de trabalho. Outro risco, que agora eu vou citar para vocês, o terceiro, são os riscos físicos. Considera-se como esses agentes físicos diversas formas de energia que possam estar expostas ao trabalhador, como ruído, calor, frio, pressão, umidade, radiação ionizante e não ionizante e vibração também. A gente vê que esse risco físico, o trabalhador que está dentro desse CME, ele está bastante exposto ao risco físico. Ergonômico também. Os riscos químicos, a gente pode falar sobre as substâncias que o trabalhador pode estar exposta dentro daquele ambiente de trabalho. Ele pode estar adquirindo, se contaminando através de vias respiratórias, como poeira, fumo, gases, neblina, névoa, vapores, ou seja, pela natureza da atividade de exposição, que possa ter contato ou ser absorvido pelo esse organismo através da pele ou por ingestão também. Como eu falei para vocês, ele pode ser feito por via respiratória, através da pele ou através de ingestão. E por último, os riscos biológicos, que é outro risco que o trabalhador do CME está bastante exposto, que são as bactérias, os vírus, os fungos, os parasitos, entre outros fatores que o trabalhador pode estar expostos a micro-organismos dentro dessa central de material de esterilização. Eu falo um pouquinho rápido, mas é para a aula ficar mais, vamos dizer assim, mais fácil de entendimento. Então, citei para vocês esses riscos. Todos esses riscos, ele pode estar deixando o funcionário exposto a esse risco dentro do CME. E quais são esses procedimentos de biossegurança que esse trabalhador ele pode ter dentro do CME, O profissional de saúde, realizando todos os procedimentos, estará praticando a biossegurança. E para isso é necessário ele obedecer normas simples, como o ato da lavagem das mãos. A gente sabe hoje que todo profissional de saúde sabe que tem que ocorrer a lavagem das mãos, mas é uma coisa que a gente fala tanto e o profissional ainda não se deu conta que isso é um dos fatores mais importantes dentro do ambiente de trabalho dele. A importância dessas medidas resultará no controle dessa infecção, mas diversos entre eles podemos citar asepsia, antisepsia, degermação, desinfecção e esterilização. Eu vou citar para vocês algumas coisas que a gente pode estar conversando sobre esses fatores. O que é asepsia, gente? O que é que eu posso citar para vocês sobre asepsia? Asepsia, a gente pode dizer que é um conjunto de medidas que são adotadas para impedir a introdução de agentes patogênicos no organismo. Então, podia citar o exemplo de lavagem das mãos. A antisepsia
consiste na utilização de produtos microbicidas ou microbiostáticos sobre a pele ou mucosa, com o objetivo de reduzir esses micro-organismos em sua superfície. A desinfecção já trata da remoção ou da eliminação desses micro-organismos no modo vegetativo, presentes em superfícies e em artigos também, independentemente de serem patogênicos. Esse é um método que consegue eliminar a maior parte dos organismos que causam doenças, com exceção dos esporos. E a gente tem outro fator que a gente pode citar para vocês, que é a degermação e a esterilização. A degermação desses produtos, né, é o ato de redução ou remoção parcial desse micro-organismo da pele ou de outros tecidos, seja ele por método químico-mecânico. É o que se faz quando se faz a higienização das mãos também, usando água, sabão e escova. E a esterilização é a destruição de todas as formas de vida microbiana, seja ela vírus, fungos, bactérias, protozoários, helmintos, por um processo que utiliza agentes químicos ou agentes físicos. O que é importante dizer para vocês, que o conhecimento de como identificar e prevenir ou minimizar esses fatores de riscos presentes no CME tende a levar à redução da ocorrência de acidentes dentro desse ambiente. Então, o que eu falei para vocês agora, um pouquinho do que eu citei para vocês, é um pouquinho desse processo de biossegurança. Tudo que eu explico para vocês e que eu cito para vocês agora é sobre essa biossegurança que a gente faz dentro desse ambiente do CME. Esse ambiente ele pode ser dividido em 3 tipos de área: a área suja, a área limpa e a área estéril. E quais são essas áreas? Quais são as diferenças dessa área suja, limpa e a área estéril dentro do CME? Essa área suja dentro do CME a gente pode citar como o expurgo, né, que ele é destinado ao recebimento e à lavagem desses artigos que são encaminhados pelas diversas unidades. A área limpa, qual é a área limpa do CME? É a área de preparo dos materiais e da montagem desse material para o processo de esterilização. Já a área estéril, ela é destinada à retirada desses materiais e roupas já esterilizados e acondicionamento desses materiais. É imprescindível, gente, o conhecimento do profissional. É uma das medidas, como eu falei para vocês, imprescindível, tanto a segurança dos trabalhadores quanto a dos pacientes. Você saber diferenciar essas 3 áreas. Conhecer essa realidade poderá contribuir para as ações institucionais na busca de melhoria de condições de trabalho e na qualidade do reprocessamento desses artigos, pois o conhecimento de como identificar e prevenir ou minimizar os fatores de riscos presentes no CME tende a levar à redução da ocorrência desses acidentes dentro do ambiente do CME, certo? E ele é utilizado pelo trabalhador e destinado à proteção de riscos. Vamos lá, vamos continuar agora. Deixei aí, né, vocês me vendo um pouquinho. Falei para vocês sobre asepsia, antissepsia, degermação e esterilização do processo de material. Expliquei para vocês o que era suja, área limpa, área estéril. Agora a gente vai falar um pouquinho para vocês sobre biossegurança, aquele fator da empresa, né? A empresa, dentro desse fator, ela é obrigada a fornecer aos empregados gratuitamente os EPIs. O que é EPI, Vanushka? EPI são os equipamentos de proteção individual àquele trabalhador. E esse EPI, ele é distribuído àquele trabalhador através e adequado ao risco que aquele trabalhador está inerente. Então, a partir desse risco, ele é fornecido ao trabalhador e o trabalhador ele tem a obrigação de utilizar esse EPI para a segurança dele dentro desse ambiente, né? Ele tem que estar em perfeito estado e a conservação desse material vamos dizer assim, não é obrigação, né? Obrigação é uma palavra muito forte, mas é de competência do funcionário cuidar desse material, certo?
E esse material, de uma ordem geral, ele fornece total proteção contra os riscos ao trabalhador. A gente costuma dizer o seguinte: o risco ao trabalhador, o trabalhador ele já fica ali, o tempo todo exposto ao risco. Ele pode ser minimizado, ele não pode ser eliminado. Então, como você elimina ou minimiza esse risco? Utilizando esses EPIs. A partir do momento que você deixa de utilizar esses EPIs, você está totalmente inerente a esses riscos e a sofrer aqueles 5 itens que eu falei para vocês, que é o de acidente, ergonômico, físico, químico e biológico, tá certo? Então, continuando aí um pouquinho para vocês, eu queria mostrar para vocês um pouquinho sobre qual a importância, né? Qual é a planta, a parte física desses equipamentos de proteção individual. E queria falar para vocês agora sobre essa planta física. A planta do CME precisa seguir um fluxo, e esse fluxo que ele é seguido é totalmente pensando no trabalhador e na contaminação desses materiais. Então, por isso que a gente tem que seguir esse fluxograma dentro do ambiente de trabalho, né? Quando a gente trabalha dentro do ambiente hospitalar, a gente tem lá o CCIH, a gente tem o engenheiro de segurança do trabalho, o enfermeiro, a gente tem o pessoal que trabalha, né, que é voltado pela CIP. Então, todos esses profissionais, uma equipe multidisciplinar, ela está interligada para garantir essa segurança do trabalhador. E por isso que a gente tem que seguir sempre essa parte física, essa planta e esse fluxograma que a Central de Materiais de Esterilização tem dentro do ambiente hospitalar. E agora eu queria fazer uma pergunta para vocês. Qual é a importância desses equipamentos de proteção individual nos procedimentos que vocês efetuam dentro desse Central de Material de Esterilização? Vocês sabem quais são essa importância? Então, vou dizer para vocês algumas, vou citar várias importâncias que tem, né, os equipamentos de proteção individual para vocês. A manipulação desses dispositivos contaminados por material biológico requer a adoção de medidas de segurança pelos trabalhadores. Então, a gente precisa se precaver. Tem um padrão que deve ser adotado, independente do nível de sujidade e contaminação do artigo. Então, não é porque vai chegar lá o material mais limpo ou menos limpo para vocês, que vocês vão utilizar mais ou menos EPIs. Esses EPIs, eles são garantidos ao trabalhador, mas ele precisa ser utilizado em qualquer processo, seja ele de alta contaminação ou de baixa contaminação. Portanto, é indispensável o uso desse EPI, o qual deverão ser usados para garantir a segurança do trabalhador exposto ao risco. Você está exposto ao risco de perfuração, de corte, inalação, previne contra o acidente de trabalho ou doenças ocupacionais também que podem vir a ter. Eles devem se considerar que mesmo utilizando todos os EPIs recomendados, acidentes podem acontecer, mas se você usa o EPI, esse acidente ele é minimizado. Então, esses riscos eles são minimizados a partir do momento que você usa esse EPI. Outra importância da utilização do EPI. Na área suja, por exemplo, ele minimiza o risco de contato direto da pele e da mucosa com qualquer material contaminado. Então, vamos lá. Então, se eu estou aqui com todos os EPIs e eu estou manipulando um material químico ou um material biológico, ele vai minimizar esse risco de contaminação. Se eu estou sem esse EPI, eu fico mais exposto a essa contaminação. E é importante ressaltar que o processo de limpeza inicial realizado nos hospitais é predominantemente manual, o que aumenta o risco. Mesmo quando são utilizadas máquinas, permanece a recomendação do uso desse EPI. Mas, além disso, né, surge ainda assim, o trabalhador fica exposto. Mas, mais uma vez, eu vou cair na tecla aqui. Quando você usa o EPI, você minimiza o risco. E você minimiza também se ocorrer um acidente, o grau desse acidente, tá certo? Qual a outra importância que a gente pode citar? Quando a gente adere a esse EPI, ele tem relação direta com a percepção
dos riscos a qual o trabalhador está exposto. Então é recomendado que a gente use sempre a farda do ambiente de trabalho da gente. É recomendado que a gente use sempre avental, certo? É recomendado que a gente use bata, luva, máscara, viseira, óculos e, mais do que importante, calçado adequado para aquele ambiente, que é o ambiente CME, que a gente vai manipular todos esses materiais de riscos. É importante, gente, dizer para vocês que tudo que é dito e tudo que é exposto por profissionais que cuidam da saúde dos trabalhadores dentro do CME é para total seguridade desse trabalhador, para que não venha a ocorrer riscos à saúde dele, nem acidentes que possa deixar o trabalhador incapacitado de estar exercendo uma função laboral dele. E aí eu vou deixar para vocês uma frase final, que todos os trabalhadores, todos eles trabalhadores satisfeitos, eles tendem a realizar suas atividades com mais atenção, eles tendem a ter mais acolhimento, eles tendem a ter mais cordialidade, o que contribui para a humanização das relações. Então, quando o trabalhador está lá insatisfeito, trabalhando, ele fica mais inerente ao risco, ele trabalha mal-humorado, então ele bota em risco a vida dele e a vida do colega de trabalho dele. E para que haja uma boa qualidade no trabalho, é necessário que haja segurança ao usuário. Então, a empresa que você trabalha hoje, ela vai dar segurança a você, que você vai exercer sua atividade laboral de uma boa maneira, de uma boa forma. Por isso, é importante a qualidade na segurança dos profissionais, para que os materiais sejam corretamente processados no CME e que o trabalhador não fique inerente a riscos e acidentes. Gente, obrigado. Foi bem curtinha a aula, só para vocês não ficarem cansados de estar me assistindo. Mas eu espero que vocês tenham aprendido um pouquinho e absorvido tudo que eu tenho falado para vocês. Fica aí algumas dicas que eu deixei para vocês e eu espero que vocês gostem. Obrigada.